Imagine um desfiladeiro, onde um rio avança com a fúria cega de 278 metros cúbicos por segundo. Para encaixar aqui um monólito cinzento da altura de um prédio de 90 andares, engenheiros perfuraram a rocha e usaram uma gigantesca fábrica de gelo. Como forçar montanhas verticais a segurar essa mega estrutura formidável? O primeiro grande obstáculo era a própria geografia. O vale tem a forma de um V perfeito, esculpido pacientemente pela água ao longo de eras. Uma barragem de gravidade comum, que usa seu próprio peso colossal para se manter firme, era fisicamente impossível aqui. O espaço é tão estreito que o volume absurdo de material exigido tornaria a obra irreal. A solução encontrada foi um verdadeiro golpe de matemática estrutural. Os projetistas escolheram um design avançado em arco de dupla curvatura. Pense nisso como uma cúpula gigante deitada. Em vez de absorver e empurrar a imensa pressão destrutiva da água diretamente para baixo, o arco redireciona esse impacto para as laterais. A força colossal é transferida continuamente para as montanhas rochosas de ambos os lados. A própria natureza se tornou o suporte principal da estrutura. Esse design genial permitiu que a parede subisse impressionantes 275 metros em direção ao céu. Isso reduziu drasticamente o uso excessivo de concreto e garantiu uma estabilidade inabalável. O monólito não luta frontalmente contra o peso da água. Ele usa a geometria exata para desviar o golpe esmagador. Mas antes que a pedra pudesse segurar esse escudo perfeito, era preciso eliminar a maior ameaça imediata. Você não pode simplesmente pedir para um rio selvagem parar de correr livremente. Você precisa capturá-lo à força. Usando explosivos controlados e perfuratrizes rotativas poderosas, as equipes abriram um túnel de desvio temporário através da rocha maciça. Foi forjado um tubo colossal com 11 metros de diâmetro e cerca de 1 quilômetro de extensão. A correnteza veloz foi engolida inteiramente por esse desvio escuro. Duas grandes barreiras de terra provisórias selaram o leito antigo, criando uma zona de trabalho totalmente seca no meio do Vale Mortal. Porém, a tremenda pressão hidráulica subterrânea tentava invadir o novo fosso, empurrando a lama lamacenta de baixo para cima. Para neutralizar esse perigo invisível e silencioso, os trabalhadores perfuraram o chão de pedra dura. Eles desceram longas brocas até 50 metros de profundidade e injetaram compostos isolantes muito fortes. Essa cortina invisível de produtos químicos cortou completamente as infiltrações, transformando o leito úmido num ambiente estável e totalmente pronto para receber a fundação pesada. O chão estava dominado, mas um novo pesadelo de organização surgiu. Como transportar uma montanha de materiais super pesados por penhascos isolados sem nenhum espaço para estradas normais? A resposta ousada para esse desafio extremo foi criar um sistema circulatório por dentro da própria montanha de pedra. Os trabalhadores incansáveis cavaram uma artéria de transporte subterrânea impressionante, uma longa rota em formato de espiral, com 2.420 metros de comprimento. Essa pista larga e perfeitamente escura subia através do solo rígido, com uma inclinação técnica perigosa de 18%. Caminhões basculantes extremamente pesados podiam agora descer até a base da barragem com segurança total, sem o menor risco de causar deslizamentos de terra nas bordas do abismo. Simultaneamente, o espaço aéreo acima do desfiladeiro foi plenamente dominado pelas máquinas voadoras. Os engenheiros esticaram uma vasta e complexa rede de grossos cabos de aço cruzando o céu aberto. Essa grade de suspensão aérea movimentava retroescavadeiras e enormes blocos de várias toneladas flutuando pelo ar vazio. Equipamentos super pesados desciam suavemente do céu e pousavam com precisão cirúrgica no canteiro de obras. A coreografia mecânica perfeita entre o túnel escondido e os cabos metálicos transformou o local em uma máquina ágil e muito sincronizada. Com essa rede pulsando sem parar, a próxima etapa crítica começou. Chegou o momento de costurar fisicamente a gigantesca represa. O concreto cinzento sozinho não tem capacidade física de agarrar pedras lisas naturais sob tensões gravitacionais monstruosas. Para que a alta parede resistisse ao forte impacto incessante da água, ela precisava criar raízes profundas de aço na rocha lateral. Máquinas pesadas de perfuração
atacaram sem piedade as paredes do desfiladeiro, com brocas supercortantes de poeira de diamante. Eles abriram dezenas de buracos fundos e estreitos diretamente nas encostas íngremes. Dentro dessas cavidades profundas, os operadores inseriram grossas hastes de aço de altíssima resistência a impactos diretos. Em seguida, potentes compressores pneumáticos injetaram uma argamassa de cimento densa, sob pressões incrivelmente altas, diretamente nas rochas duras. Esse líquido espesso e escuro preencheu todo o espaço vazio interior com uma força bruta indescritível e absoluta. Esses conectores blindados de aço fizeram muito mais do que apenas segurar o imenso peso da barragem gigante. O cimento pressurizado violentamente invadiu e preencheu cada pequena microfissura natural existente nas falésias velhas. Esse processo selou completamente a pedra porosa original, aumentando drasticamente a resistência do local contra terremotos devastadores. O esqueleto de metal estava finalmente e firmemente fundido à montanha inabalável. No entanto, o rápido ritmo contínuo de despejo gerou uma ameaça física letal. O intenso calor químico interno poderia causar uma grave ruptura térmica. A escala monumental e vasta desse megaprojeto exigia a produção contínua de impressionantes 4 milhões de metros cúbicos de concreto no próprio local isolado. A grande massa de rocha bruta escavada dos longos túneis foi triturada duramente e reciclada para formar a base estrutural mais densa. Mas quando o pó fino de cimento entra em forte contato direto com a água corrente, inicia-se um processo de hidratação surpreendentemente violento e oculto. Essa reação química incessante libera quantidades absurdas de um calor invisível e altamente perigoso para as estruturas. Se o núcleo espesso interno aquecer muito mais rápido do que as fortes paredes externas frias, ocorre um desastre sem volta. A grande e abrupta diferença térmica faria o imenso monólito rígido rachar de dentro para fora antes de estar pronto para uso. Para combater e anular essa fúria termodinâmica cega, a inteligência da engenharia humana ergueu um complexo de refrigeração industrial gigantesco. Essa enorme fábrica de gelo autêntica foi instalada estrategicamente bem ao lado das enormes e ruidosas betoneiras de mistura diária. Em vez de usar água comum da rua, os dedicados técnicos adicionaram toneladas pesadas de gelo puro em escamas congeladas diretamente na mistura cinzenta e fervente. Para garantir a total segurança estrutural do colosso, eles embutiram um vasto labirinto de tubos ocos de aço firme dentro da barragem quente em crescimento. Potentes bombas hidráulicas faziam circular intensamente uma água resfriada a exatos 4 graus Celsius constantes. Esse rápido fluxo gelado corria pelo aço por 24 horas por dia sem descanso, absorvendo o perigoso calor nocivo retido. A química ardente e natural foi dominada completamente pelo frio artificial exato. Quando o gigante adormecido esfriou perfeitamente, faltava ainda abrigar o verdadeiro e pesado coração elétrico de todo este megaprojeto impressionante. A notável e extrema falta de espaço do terreno natural acidentado não deixou nenhum único pedaço de terra plana e usável disponível na superfície ensolarada. A ousada solução final extrema foi simplesmente enterrar todo o poderoso complexo energético longe do calor da luz do sol escaldante. Uma imensa e robusta caverna artificial foi escavada rudemente e sem pausas nas duras entranhas de pedra maciça situadas da margem direita do novo curso do rio. Essa formidável e oculta gruta gigantesca facilmente engoliria antigas catedrais históricas inteiras dentro de sua cavidade oca escura. 3 massivos tubos grossos de aço reluzente despencam quase verticalmente em linha reta através da rocha perfurada por brocas mecânicas. Essa alucinante queda livre contínua multiplica rapidamente e ativamente a força total da pressão cinética da água represada e mantida até atingir fortes níveis hidráulicos brutais. A escura cachoeira artificial subterrânea colide de forma muito violenta contra os sólidos rotores curvos de 3 turbinas gigantescas fortemente alojadas no fundo do abismo.
O formidável e incessante impacto líquido espesso faz os pesadíssimos componentes grandes de metal girarem com uma agressiva velocidade veloz e francamente assustadora. O muito forte campo magnético criado ali transforma essa enorme energia mecânica e rotacional em uma preciosa, invisível e muito limpa corrente elétrica de enorme e poderosa alta voltagem. Trabalhando juntas, essas pesadas máquinas firmemente blindadas e fixadas geram impressionantes 558 megawatts, plenos de alta potência elétrica, útil e constante. A sólida estrutura escondida e inteligente converteu assim a fúria cega original da imensa natureza, intocada em uma energia útil e em verdadeira força, completamente civilizada para todos. O que era fonte de perigo, agora é pura ordem. A força do rio continua ali, batendo com 278 metros cúbicos de água por segundo contra o novo escudo. Mas agora, essa fúria está presa em turbinas subterrâneas, gerando 1.880 bilhões de kWh anuais. O sistema sustenta 2.500.000 pessoas. O caos brutal da natureza transformou-se no pilar elétrico do nosso mundo. 60 milhões de quilômetros. Essa é a extensão total dos cabos elétricos que, neste exato segundo, envolvem o nosso planeta. É fio suficiente para dar a volta na Terra 1.500 vezes. Mas pare e pense. Como um simples fio de metal, escondido na sua parede, suporta uma energia capaz de queimar uma cidade inteira sem derreter? A resposta é uma jornada brutal de fogo, pressão e precisão microscópica. Para acender a luz da sua sala, precisamos primeiro mergulhar na escuridão profunda da Terra. A história de cada cabo elétrico não começa em um laboratório limpo e silencioso, mas sim no caos ensurdecedor de uma mina a céu aberto. É um lugar onde a engenharia humana trava uma guerra constante contra a própria geologia do planeta. Imagine estar lá. O chão treme sob seus pés. Não é um terremoto, é o pulso da indústria. Em vastas minas de cobre e bauxita, que se estendem por quilômetros como cicatrizes gigantes na crosta terrestre, máquinas titânicas operam dia e noite. Para chegar ao minério valioso, engenheiros precisam primeiro mover montanhas, literalmente. Tudo começa com a violência calculada dos explosivos. Brocas industriais perfuram a rocha sólida, criando dezenas de poços profundos que são preenchidos com cargas detonantes. Quando o sinal é dado, a terra se abre. Milhares de toneladas de rocha são fraturadas em um instante, liberando uma nuvem de poeira que cobre o horizonte. É a força bruta necessária para liberar o cobre e o alumínio de seu sono geológico de milhões de anos. Mas a escala fica ainda mais assustadora quando as máquinas entram em cena. Escavadeiras hidráulicas, tão altas quanto prédios de 3 andares, avançam sobre os escombros. Suas pás são tão grandes que poderiam levantar um carro de passeio sem nenhum esforço. Elas alimentam uma frota de caminhões de mineração que parecem monstros mecânicos. Cada um desses veículos carrega centenas de toneladas de minério em uma única viagem. Se você ficasse ao lado de um pneu desses caminhões, ele seria 2 vezes mais alto que você. Esses gigantes de aço rugem pelas estradas da mina, transportando a terra bruta para os trituradores primários. Lá, pedras do tamanho de sofás são esmagadas como se fossem torrões de açúcar, reduzidas a pedaços menores, prontas para serem enviadas às refinarias. Até agora, tudo o que temos é pedra suja e poeira. Mas para transformar essa sujeira em um condutor de energia perfeito, ela precisa passar por um teste de fogo. A brutalidade mecânica da mina dá lugar ao inferno térmico da fundição. É aqui que a mágica acontece. O minério sujo e bruto entra em fornos industriais que operam em temperaturas que desafiam a imaginação. Estamos falando de calor suficiente para fazer o aço chorar. No caso do alumínio, o processo é uma batalha química violenta. O material extraído da bauxita é mergulhado em células de redução eletrolítica. Aqui, correntes elétricas de intensidade colossal, fortes o suficiente para fritar instantaneamente qualquer sistema elétrico doméstico, rasgam as ligações químicas. A temperatura sobe para 1.742 graus Fahrenheit, ou cerca de 950 graus Celsius.
Nesse calor insuportável, a rocha se rende. O alumínio puro se separa e goteja como um líquido prateado e brilhante para o fundo do tanque. É um rio de metal fundido, mortal e belo. Para o cobre, o processo é ainda mais rigoroso. Ele passa por banhos eletrolíticos, onde a eletricidade atua como um filtro microscópico, arrancando cada átomo de impureza até que o metal atinja uma pureza de 99,9%. Qualquer coisa menos que isso é inaceitável. Uma única partícula de sujeira poderia causar um curto-circuito fatal quilômetros adiante na linha. O metal líquido, agora puro e incandescente, é derramado em moldes de aço, mas ele não pode esfriar de qualquer jeito. Sistemas de resfriamento forçado borrifam água contra o molde, fazendo com que a casca externa do metal endureça instantaneamente, enquanto o núcleo permanece quente e macio. O resultado são lingotes sólidos, barras massivas de metal que brilham com um vermelho alaranjado intenso. Mas um bloco de metal não transporta eletricidade para sua casa. Ele precisa ser transformado, e para isso, ele será esmagado e esticado além de seus limites. O lingote quente, ainda irradiando calor, entra na linha de laminação. Imagine um rolo de massa, mas feito de aço endurecido e aplicando uma pressão de centenas de toneladas. O metal grita enquanto é forçado a passar por rolos que giram em alta velocidade. O bloco grosso e curto é impiedosamente esmagado e esticado, transformando-se em uma longa haste ou vergalhão, com cerca de 8 milímetros de espessura, mas 8 milímetros ainda é muito grosso. Para criar os fios finos que compõem um cabo moderno, entramos na fase de trefilação. É aqui que a engenharia se torna microscópica. As hastes de metal são puxadas através de uma série de orifícios cada vez menores, chamados de fieiras, muitas vezes feitos de diamante industrial. A velocidade é alucinante. O metal corre pela linha a dezenas de quilômetros por hora. Ele é forçado a se tornar mais fino, mais longo e perfeitamente redondo. De uma haste grossa, ele se torna um fio mais fino que um fio de cabelo humano. É um processo de violência controlada. Lasers de alta precisão vigiam cada milímetro desse fio em tempo real. Se o diâmetro variar apenas 1 milésimo de polegada, o laser detecta e o sistema ajusta instantaneamente. O resultado é um fio brilhante, liso como um espelho. Mas há um problema oculto. Depois de ser puxado, esticado e forçado através de diamantes, o metal está estressado. Sua estrutura interna está rígida e quebradiça. Se tentássemos dobrá-lo agora, ele se partiria como vidro. Ele precisa de terapia. Para curar o metal, ele é enviado para câmaras de recozimento. Pense nisso como uma sauna de alta tecnologia para metais exaustos. Dentro desses fornos selados, o oxigênio é removido para evitar que o fio enferruje ou manche. A temperatura sobe suavemente para cerca de 600 graus Fahrenheit. Não é quente o suficiente para derreter o fio, mas é o calor exato para fazer os átomos dentro do metal relaxarem. A estrutura cristalina do cobre e do alumínio, que foi distorcida e esticada durante a trefilação, se realinha. A rigidez desaparece. A tensão interna evapora. Quando o fio sai do outro lado, ele parece o mesmo, mas mudou fundamentalmente. Antes quebradiço, agora ele é macio e flexível. Você pode dobrá-lo, torcê-lo e enrolá-lo sem medo de quebrar. É uma transformação invisível, mas vital. Sem esse suspiro térmico, nenhum cabo no mundo funcionaria. Agora que temos fios flexíveis e perfeitos, é hora de transformá-los em algo mais forte do que a soma de suas partes. Chegamos a um dos momentos mais hipnóticos de toda a indústria, a trançagem. Um único fio fino é frágil, mas se unirmos dezenas deles, criamos uma corda metálica de força incrível. Imagine uma máquina gigantesca do tamanho de um vagão de trem, carregada com centenas de bobinas de fio brilhante. Quando ela liga, é como assistir a um balé mecânico em alta velocidade. O corpo da máquina, chamado de gaiola, começa a girar. As bobinas dançam em círculos perfeitos, criando um vórtice prateado no ar. Os fios individuais são puxados para um ponto central, o nariz da máquina. Lá, eles são torcidos uns sobre os outros, com uma precisão geométrica absoluta.
Engenheiros calculam o ângulo exato dessa torção. Se for muito apertada, o cabo fica rígido demais e gasta metal precioso. Se for muito solta, o cabo se desfaz quando você tenta instalá-lo. Tudo acontece em um borrão de movimento. O ruído é um zumbido constante e rítmico. Sensores monitoram a tensão de cada fio individual. Se um único fio, mais fino que um cabelo, se partir no meio desse furacão, a máquina para instantaneamente. A perfeição é a única opção aceitável. O que sai do outro lado não é mais um conjunto de fios soltos. É um condutor unificado, flexível como uma corda, forte como uma barra de aço e capaz de conduzir a corrente elétrica que alimenta sua vida. Mas neste estágio, esse condutor é perigoso. Se você o tocasse enquanto estivesse ligado, seria o seu fim. Ele precisa de uma armadura. Agora, a metalurgia dá lugar à química. O condutor de metal nu entra na linha de extrusão para receber sua pele protetora, o isolamento. Em grandes silos prateados, toneladas de pequenos grânulos de plástico, PVC ou polietileno especial, aguardam. Eles parecem pequenas contas brancas ou transparentes. Esses grânulos são sugados para dentro de uma máquina que funciona como uma pistola de cola quente gigante e super poderosa. O plástico é aquecido até virar uma pasta viscosa e homogênea. O fio de metal passa pelo centro de uma cabeça de aço e o plástico derretido é injetado ao redor dele. É como encapar uma salsicha, mas com uma precisão de micrômetros. A camada de plástico deve ser perfeitamente concêntrica. Se for mais fina de um lado do que do outro, a eletricidade pode escapar por ali, causando incêndios ou falhas catastróficas. Assim que o plástico quente toca o metal, o cabo mergulha em uma longa piscina de água fria. O choque térmico é imediato. O plástico endurece instantaneamente, travando sua forma perfeita para sempre. Mas para cabos maiores, aqueles que correm sob as ruas das cidades, uma camada não é suficiente. Eles recebem camadas adicionais de proteção, bainhas grossas e resistentes a produtos químicos, óleo e até mordidas de roedores. Alguns cabos submarinos recebem armaduras de aço para sobreviverem à pressão esmagadora do fundo do oceano. O resultado final é um produto que parece indestrutível, mas será que é mesmo? A fábrica não vai apenas confiar na sorte, ela vai tentar destruí-lo. Antes que um único metro de cabo possa sair da fábrica, ele deve sobreviver à câmara de tortura do controle de qualidade. As apostas aqui são altíssimas. Uma falha neste cabo não significa apenas uma luz apagada. Pode significar um hospital sem energia ou um incêndio em um arranha-céu. Primeiro vem o teste elétrico. Uma voltagem muito superior à que o cabo enfrentará na vida real é disparada através dele. Os engenheiros procuram qualquer fuga, qualquer fraqueza no isolamento. É como tentar estourar um balão com ar. Se o cabo tiver um ponto fraco, ele vai explodir aqui, na segurança do laboratório. Depois vem os testes físicos. Máquinas esticam o cabo até o limite de ruptura para garantir que o metal e o plástico não se separem. Pedaços de cabo são colocados em câmaras de fogo para ver se o isolamento resiste às chamas ou se derrete. Outros são congelados para garantir que não rachem no inverno rigoroso. Lasers escaneiam a superfície em busca de imperfeições invisíveis ao olho humano. Raios X olham através do plástico para garantir que o metal no centro esteja centralizado. Apenas o cabo que sobrevive a tudo isso recebe o carimbo de aprovação. Finalmente, o produto acabado é enrolado em enormes carretéis de madeira ou aço. Cada carretel é pesado, etiquetado e preparado para envio. Eles são empilhados em pátios, parecendo moedas gigantes de uma civilização de titãs, prontos para serem desenrolados em trincheiras, postes e paredes ao redor do mundo. Voltamos ao início. 60 milhões de quilômetros de cabo. Uma indústria global que movimenta 200 bilhões de dólares todos os anos. Olhe para a parede do seu quarto agora. Aquele fio escondido ali dentro não é apenas um pedaço de plástico e metal. Ele é um sobrevivente. Ele nasceu de uma explosão em uma mina de cobre, foi derretido em um inferno químico, esticado por diamantes, curado pelo calor, trançado em um vórtice mecânico e testado com fogo e eletricidade. É uma das peças de engenharia mais subestimadas da história humana. Esses cabos são as artérias invisíveis da nossa civilização. Sem eles,
O coração das nossas cidades pararia de bater em um segundo. Da próxima vez que você acender uma luz, lembre-se da jornada épica que tornou esse simples clique possível. Porque no mundo da indústria pesada, até o menor fio tem uma história gigante para contar. Bem-vindos ao poder da indústria. Dentro desta carcaça negra, uma verdadeira tempestade física está aprisionada. 4 propulsores giram a 40.000 rotações por minuto. Um erro microscópico na montagem desintegraria a estrutura em pedaços, mas o aparelho paira imóvel no céu. Como uma indústria de 73 bilhões de dólares domou a gravidade. Para um dispositivo voador focado em agilidade, o aço industrial é denso demais e o alumínio forjado cederia sob a pressão das manobras. A resposta definitiva nasce na engenharia aeroespacial, o polímero reforçado com fibra de carbono. Este material suporta forças extremas e mantém uma leveza quase impossível. Mas esculpir essa armadura não é uma tarefa para mãos humanas. Entramos no domínio ensurdecedor da usinagem subtrativa. Gigantescos centros de controle numérico assumem o comando da operação. Uma ferramenta de corte maciça desce vertiginosamente sobre a placa bruta. O fuso da máquina acelera de maneira implacável até atingir 20.000 rotações por minuto. Um zumbido estridente ecoa por todo o galpão da fábrica. A fresa vaporiza o polímero camada por camada. Ela extrai fatias incrivelmente finas da superfície resistente. A tolerância exigida aqui é inflexível. Trabalhando com uma voracidade calculada, um único centro robotizado finaliza metade de uma armação em apenas 3 a 5 minutos. Quando a poeira sintética finalmente assenta, o que emerge das garras do maquinário é uma estrutura de perfeição mecânica. A armação inteira e completa pesa incrivelmente cerca de 100 gramas. É o equivalente ao peso exato de uma maçã pequena. No entanto, sua matriz interna possui uma rigidez espetacular. Ela é capaz de resistir a forças de torção extremas que dobrariam ligas metálicas comuns. Um esqueleto imponente aguarda, pronto para receber seus músculos. Músculos que precisam gerar uma força avassaladora para desafiar as correntes de vento. Na iluminada ala de propulsão eletromagnética, a força mecânica bruta dá lugar a uma dança de precisão milimétrica. O núcleo pulsante responsável por gerar todo o empuxo vertical é o estator. Pesadas prensas começam a estampar longas chapas de aço elétrico. Cada uma dessas folhas metálicas brilhantes tem uma espessura incrivelmente reduzida de apenas meio milímetro. Dezenas delas são cuidadosamente empilhadas e unidas firmemente. Elas formam um cilindro repleto de fendas simétricas. Essa genial estrutura laminada existe para um único propósito: eliminar as perdas magnéticas que derreteriam a peça de dentro para fora. Imediatamente em seguida, modernas máquinas de enrolamento disparam para a ação. Fios longos de cobre purificado, com um diâmetro microscópico de 1/4 milímetro, envolvem o núcleo. O cabo é puxado sob uma tensão constante e totalmente implacável. Centenas de voltas perfeitas são dadas para formar as bobinas magnéticas principais. Uma tensão levemente frouxa causaria curtos circuitos elétricos fulminantes. Uma tração excessiva romperia o metal condutor e arruinaria a produção. Simultaneamente, o rotor ganha sua potência rotativa. Braços robóticos instalam poderosos ímãs de neodímio dentro de uma pequena cápsula de liga especial. Uma cola industrial sela as peças magnéticas em suas posições definitivas. O alinhamento não aceita desvios. Uma assimetria de um único micron criaria uma ressonância perigosa. O propulsor montado possui um tamanho diminuto, medindo cerca de 2,5 cm de diâmetro. Uma joia da engenharia que esconde um torque monstruoso, mas a pura força sem direção é apenas o caos cinético. Para domar essas potências, a máquina precisa de um cérebro lógico. A atmosfera muda drasticamente. O cheiro de lubrificante pesado desaparece quando cruzamos as pesadas portas em direção às salas ultra-limpas. Vestidos com trajes de isolamento brancos, os técnicos monitoram um ambiente purificado. O ar é filtrado em tempo real para afastar partículas de poeira intrusas. Uma simples descarga estática dos dedos humanos inutilizaria os semicondutores delicados em milissegundos.
Estamos diante da linha de montagem da placa de circuito impresso. Finas placas de fibra de vidro cobertas por vias acobreadas correm pelas esteiras automatizadas. Braços mecânicos equipados com bicos de sucção se movem com uma velocidade impressionante e silenciosa. Eles escolhem e fixam incríveis 20.000 componentes eletrônicos por hora. Microprocessadores complexos e módulos de navegação encontram seus lares exatos sobre uma fina camada de pasta de solda. Contudo, o verdadeiro desafio térmico aguarda mais adiante, o monumental forno de refusão. A placa tecnológica é envolvida por um túnel industrial escaldante. A temperatura no interior sobe sem piedade até atingir excruciantes 237 graus Celsius, mais quente que as fornalhas residenciais mais potentes. Nesse calor extremo, a liga de solda derrete, transformando-se em pequenos rios de prata líquida. Ela sela permanentemente os contatos dos chips contra o cobre brilhante. Saindo intacta do calor, a peça encara os olhos minuciosos dos sistemas de inspeção óptica. Câmeras de altíssima resolução varrem metodicamente cada canto do dispositivo. O cérebro de silício que passa por essa avaliação mede apenas entre 5 e 7 centímetros de largura, uma dimensão insignificante, mas que abriga centenas de processadores trabalhando em uníssono. Agora temos as peças fundamentais preparadas. Chegou a hora da integração estrutural. A ilha de montagem central é o palco definitivo da união física. O chassi escuro é travado firmemente em um gabarito de aço maciço. Isso assegura que os suportes dos rotores não desviem de sua rota geométrica ideal. A operação mecânica começa com a instalação da força motriz. Os motores são fixados nas pontas usando parafusos de retenção altamente resistentes. O alinhamento dos eixos rotativos é verificado com uma atenção obsessiva pela equipe de montagem. Se um único propulsor apontar frações minúsculas para a direção errada, toda a estabilização aerodinâmica será corrompida. Em seguida, os cabos condutores são passados cuidadosamente por dentro da estrutura oca. Chegou o momento de posicionar a mente de processamento no coração do aparelho. Mas há um obstáculo oculto desafiador. O quarteto de propulsores em força máxima gerará tremores de alta frequência incessantes. Se a placa principal absorver essas ondas diretamente, seus sensores inerciais falharão completamente. A engenharia resolveu esse dilema introduzindo suaves amortecedores de borracha elástica. Esses cilindros isolantes funcionam como barreiras perfeitas. Eles absorvem as fortes ondas vibratórias e permitem que a eletrônica flutue pacificamente, ilesa no centro dessa turbulência mecânica. Para alimentar todo esse sistema exigente por energia sem pausas, um denso bloco químico é inserido no compartimento inferior. É uma sofisticada bateria de íons de lítio, contendo 4.000 mAh de reserva elétrica pura. A carapaça protetora superior desce lentamente, blindando os intrincados circuitos dentro de uma fortaleza. O hardware tridimensional está de fato materializado. Contudo, sobre as mesas iluminadas, ele permanece apenas como um corpo metálico silencioso. Ele precisa de instruções racionais para ganhar o propósito do voo digital. Um cabo espesso de transmissão de dados é conectado firmemente à porta lateral do veículo estático. Um oceano torrencial de complexos algoritmos começa a preencher as memórias vazias das placas. Esta etapa invisível mais essencial é a infusão do firmware de controle sistêmico. Linhas intermináveis de códigos avançados correm pelos caminhos de cobre. Eles ensinam a rígida máquina a entender e gerenciar a força da gravidade. Traduzem em tempo real comandos sem fio em pulsos elétricos exatos para controlar a rotação singular de cada hélice. O software recém-implantado cria uma rede neural brilhante que unifica as decisões sobre o empuxo contínuo. Mas uma inteligência artificial taticamente superior precisa de sentidos afinados para perceber o ambiente. A fase de calibração global dos módulos é iniciada na bancada do laboratório. O sistema varre o céu invisível, buscando sincronia matemática com constelações de satélites em órbita espacial longínqua. O aparelho estabelece um contato de triangulação que assegura uma precisão de localização extrema, na margem restrita de apenas 1 metro.
O maquinário digital memoriza e processa dezenas de cenários situacionais complexos. Através desta rigorosa rotina de checagem matemática, a inteligência central ganha a habilidade de corrigir desvios atmosféricos. Ela antecipa as correntes de vento milhares de vezes a cada segundo transcorrido. O despertar digital interno foi concluído com pleno sucesso. A alma matemática da máquina moderna respira de forma ordenada pela primeira vez desde sua criação elementar. Resta apenas o aguardado teste definitivo diante das rigorosas leis da física e das correntes aéreas. Dentro das grossas paredes de concreto da área de testes fechada, o recém-nascido zangão tecnológico repousa sobre a rampa de lançamento. O sinal verde contendo a permissão de voo é finalmente concedido pelos engenheiros. As pás cortam instantaneamente o ar circundante com um som agudo e formidável. O robusto aparelho dispara rumo ao alto da câmara com uma aceleração vertical impressionante. Ele trava os motores magnéticos perfeitamente ao atingir a altura estática de 15 metros acima do piso industrial. É uma estabilidade visual aterradora e inabalável perante o olhar atento da equipe de controle. Os computadores começam a enviar comandos rápidos de simulação de manobras ágeis. O objetivo é colocar a estrutura e os circuitos no limite do estresse tolerável. O aparelho responde com prontidão total, inclinando-se na vertical e atingindo picos de velocidade de expressivos 64 km por hora. Durante este ensaio dinâmico intenso contra as forças gravitacionais, os sistemas avaliam a estabilidade inercial exata. Cada delicado e minúsculo componente eletrônico montado precisa provar de maneira irrefutável seu desempenho prático. Passando triunfante e intacta por esta dura provação cibernética, a máquina desce suavemente para o solo. A longa jornada de fabricação de alta tecnologia terminou com um sucesso absoluto. O equipamento pronto é colocado com cuidado dentro de um berço moldado por espuma protetora espessa. A sólida caixa de transporte, contendo acessórios essenciais e hélices de reserva, é lacrada definitivamente. O pacote finalizado marca as balanças digitais do fim da linha pesando um insignificante 1 kg no total, uma leveza extraordinária para a maravilha mecânica e eletrônica ali contida. A cada segundo, dentro deste invólucro de apenas 100 gramas, propulsores giram a 40 mil rotações, enquanto processadores decifram megabytes de dados. Isso ultrapassa a definição de um simples instrumento recreativo. É o triunfo majestoso da microengenharia, onde a precisão de escala micrométrica prova que o intelecto humano é capaz de subjugar a força primordial da gravidade. Sob as rodas de milhões de veículos, 20 milhões de discos de ferro sustentam silenciosamente a infraestrutura de toda a América. Apenas na cidade de Nova York, 250 mil destas sentinelas estão embutidas no asfalto, suportando o peso da civilização todos os dias. Se uma delas falhar, o caos instala-se. Mas o fato mais chocante não é a sua resistência, é a sua origem. Este escudo invisível nasce daquilo que você deitou fora. Hoje, vamos testemunhar como 400 milhões de toneladas de sucata velha atravessam um inferno térmico para se transformarem na armadura eterna das nossas cidades. A jornada desta transformação épica não começa numa fábrica brilhante, mas sim no caos aparente de um pátio de recolha de sucata. À primeira vista pode parecer apenas um campo poeirento cheio de metal retorcido e o som constante de aço a bater em aço. Mas não se deixe enganar pela aparência rude. Por trás desta montanha de destroços, opera um sistema logístico de precisão militar e escala global. Estes locais são, na verdade, minas artificiais a céu aberto. Ao recuperar metais descartados, esta indústria salva anualmente 400 milhões de toneladas de minério de ferro, uma quantidade colossal que evita a destruição de montanhas inteiras e poupa centenas de bilhões de dólares em custos de mineração e transporte. O que a sociedade moderna rejeita não desaparece simplesmente, é reorganizado para uma nova vida. A matéria-prima chega de todas as direções: veículos em fim de vida, máquinas de lavar variadas, portáteis velhos e incontáveis eletrodomésticos que já serviram o seu propósito. Cada um destes objetos contém metais valiosos à espera de serem libertados.
Quando os caminhões carregados de sucata chegam, eles não despejam a carga de qualquer maneira. Eles devem passar por balanças eletrônicas de alta capacidade, monstros de precisão capazes de medir dezenas de toneladas num instante para registrar o peso exato da entrada. Em algumas instalações ultramodernas, a tecnologia vai ainda mais longe, utilizando rastreio por identificação de radiofrequência para monitorizar cada carregamento. Isto garante que metais preciosos como o cobre, o alumínio ou o níquel não se perdem no meio da confusão. Aqui, a sucata deixa de ser lixo e passa a ser gerida como um recurso industrial estratégico. É o primeiro passo de uma viagem, onde o velho se tornará novo e o frágil se tornará indestrutível. No entanto, o metal que chega ao pátio é uma mistura impura e desorganizada que jamais poderia entrar numa fornalha. Para preparar este banquete para o fogo, a sucata deve passar por um processo rigoroso de purificação. A primeira fase é brutal e barulhenta. Trituradores industriais gigantescos, verdadeiros estômagos mecânicos, começam a devorar carros velhos e eletrodomésticos. Com uma força aterrorizante, estas máquinas rasgam o metal, reduzindo estruturas complexas a pequenos fragmentos irreconhecíveis. Este processo violento tem um propósito delicado. Além de reduzir o tamanho, ele liberta o metal dos plásticos, borrachas e componentes eletrônicos que estavam agarrados a ele. Depois da trituração, entra em cena a magia da separação física. Ímãs de alta potência, suspensos sobre as correias transportadoras, atraem o ferro e o aço com uma força invisível, arrancando-os da mistura. Para metais que não reagem a ímãs, como o alumínio, usa-se uma tecnologia chamada separador de correntes de Foucault, que literalmente arremessa o alumínio para longe dos outros materiais. Peneiras vibratórias e tapetes rolantes continuam a organizar tudo por tamanho e peso. Nas fábricas mais avançadas do mundo, sensores ópticos disparam feixes de luz que identificam a composição química de cada pedaço de metal numa fração de segundo. O que antes era uma pilha anônima de lixo é agora um fluxo controlado de matéria-prima pura. Cada fragmento foi selecionado, limpo e aprovado para enfrentar o calor que se avizinha. Agora o material está pronto para entrar no coração da besta, a área de fusão. Aqui, os fragmentos de aço usado e ferro fundido entram num ciclo completamente novo. Esqueça as fogueiras antigas, estamos a falar de fornos de indução de alta capacidade. Estas máquinas usam campos eletromagnéticos poderosos para agitar as moléculas do metal, até que elas não aguentem mais e se desfaçam em líquido. É um processo que permite um controle absoluto sobre a temperatura e a química, algo impossível com fornos a combustão tradicionais. O calor dentro destas câmaras sobe a níveis que desafiam a imaginação. Para o ferro fundido usado nestas tampas, a temperatura atinge cerca de 1426 graus Celsius. Isto é mais quente do que a lava que escorre de muitos vulcões ativos. Durante este banho de fogo, o metal é vigiado constantemente. Técnicos recolhem amostras do líquido brilhante para análise imediata. Eles precisam de garantir que os níveis de carbono, silício e outros elementos de liga estejam exatamente dentro das especificações técnicas. Se houver impurezas, elas flutuam para a superfície e são removidas, enquanto elementos necessários são adicionados para afinar a resistência do material. Quando o metal atinge o estado uniforme, ele perdeu toda a memória da máquina de lavar ou do carro que foi um dia. Agora é apenas uma sopa densa e brilhante de energia potencial, pronta para assumir uma nova forma. Enquanto o metal ruge no forno, um processo silencioso e preciso acontece ao lado: a criação do molde. Sem um molde perfeito, o metal líquido seria inútil. A técnica mais comum utilizada é a moldagem em areia verde. Mas não se trata de areia comum. Esta mistura é uma ciência em si mesma, composta por mais de 90% de areia de sílica pura, controlada ao grão. O restante é argila bentonita e aglutinantes sintéticos que colam tudo. Tudo isto é misturado num misturador de alta capacidade para garantir que a umidade e a força de união sejam perfeitas. Quando a mistura está pronta, ela é despejada numa caixa de moldagem e esmagada por uma prensa hidráulica ou vibratória. A força de compactação tem de ser imensa.
O molde de areia precisa de ser duro o suficiente para aguentar o peso e o calor do metal líquido sem desmoronar, mas poroso o suficiente para deixar escapar os gases explosivos. Dentro desta areia compactada, coloca-se um padrão feito de metal ou plástico de engenharia. Este padrão imprime na areia cada detalhe da futura tampa, a textura antiderrapante e as nervuras estruturais que darão força à peça. Os técnicos criam também um sistema de canais e respiradouros. Estes túneis na areia são vitais para guiar o metal líquido suavemente para dentro da cavidade, sem turbulência. Só quando as duas metades do molde de areia estão fechadas e seladas é que a forma final da tampa está trancada, esperando pelo beijo do fogo. Chegou o momento crítico. O metal no forno atingiu a fluidez ideal a mais de 1.400 graus. Sensores térmicos infravermelhos confirmam que está na hora. O metal líquido é transferido para uma panela de vazamento revestida com material refratário para não derreter o próprio recipiente. Com movimentos calculados, seja por um guindaste manual ou um sistema de inclinação automatizado, o vazamento começa. O objetivo é manter um fluxo constante e ininterrupto, como um rio de luz líquida. O metal corre através do sistema de canais que foi esculpido na areia, desenhado para reduzir a velocidade e evitar bolhas de ar. À medida que o metal toca na areia, gases quentes são libertados através dos respiradouros estrategicamente colocados. Uma vez que a cavidade está cheia, a magia da física acontece. O metal começa a transformar-se de líquido para sólido. É neste instante que a estrutura interna do ferro se forma, definindo a força que a tampa terá para suportar caminhões pesados durante décadas. Mas não se pode ter pressa, o arrefecimento demora mais de 1 hora. O metal contrai-se e estabiliza dentro do abraço da areia. Quando finalmente arrefece e atinge a dureza necessária, entra na fase de desmoldagem. As caixas de moldagem são colocadas num sistema de vibração intensa. A areia, que antes era dura como pedra, desfaz-se sob a vibração e cai, revelando a tampa de esgoto pela primeira vez. Ela emerge de uma nuvem de poeira, ainda coberta de resíduos, como um artefacto antigo desenterrado, mas a brilhar com o calor do seu nascimento. A peça que sai da areia é bruta e selvagem. Trabalhadores usam ganchos especiais para a retirar e começam a limpeza preliminar. Martelos de aço batem na superfície para soltar a areia presa nas ranhuras profundas e entre as costelas de reforço. Mas para se tornar um produto de elite, precisa de mais. A tampa segue para uma câmara de jateamento de granalha. Lá dentro, turbinas de alta velocidade disparam milhares de pequenas esferas de aço contra a superfície do ferro. É um bombardeamento contínuo que arranca qualquer resto de areia e a carepa de óxido formada pelo calor. O resultado é uma superfície uniforme e limpa. Mas a beleza não é nada sem precisão. O excesso de metal nos pontos de entrada do molde é cortado. E o mais importante, a tampa e o seu aro de suporte vão para máquinas de retificação industrial. A superfície onde a tampa assenta no aro é moída até ficar perfeitamente plana. Isto é crucial. Se não for perfeito, a tampa vai chocalhar cada vez que um carro passar por cima, criando barulho constante. As bordas afiadas são limpas para garantir um encaixe suave e seguro. Agora a peça parece pronta, mas ainda tem de provar que merece estar na rua. Antes de sair da fábrica, cada tampa deve passar por um teste de carga rigoroso, desenhado para simular as piores condições do mundo real. A tampa e o aro são montados como se estivessem na estrada e colocados numa prensa hidráulica especializada. Esta máquina gera uma força compressiva colossal, replicando o peso de carros de passageiros, autocarros e caminhões pesados. A força não é aplicada de repente, mas aumenta gradualmente em estágios controlados. Sensores monitorizam cada micrômetro de deformação. O ferro deve dobrar ligeiramente e recuperar, mas não pode mostrar nenhuma fenda ou sinal de fraqueza estrutural. Se sobreviver a esta tortura, a tampa recebe a sua proteção final. A superfície é limpa novamente e mergulhada num banho de revestimento à base de asfalto negro ou tinta anticorrosiva. Esta camada escura não serve apenas para dar bom aspecto. É uma barreira vital contra a umidade, o sal das estradas e os produtos químicos da cidade.
Em alguns lugares, como no Japão, o acabamento vai além da proteção e torna-se arte. Artesãos aplicam tintas industriais coloridas nos detalhes em relevo, pintando flores de cerejeira ou emblemas locais. O que era uma peça funcional torna-se uma obra de arte urbana. Finalmente, as tampas são empilhadas em paletes e cintadas para envio. Daqui, elas partem para os estaleiros de construção, prontas para se tornarem parte da infraestrutura subterrânea pelas próximas décadas. Começamos com uma pilha de sucata que parecia não ter valor. Passamos por fornos ardentes, moldes de areia precisos e rios de metal fundido. Agora temos um produto acabado. Cada tampa de esgoto na estrada é o resultado de uma cadeia inteira de tecnologia e engenharia. Não é apenas uma placa de ferro, é um componente silencioso que mantém a cidade a funcionar com segurança todos os dias. E tudo isto nascido do lixo que a cidade rejeitou. Você acha que uma casa sobre rodas é apenas uma caixa apertada? Esqueça! Imagine uma besta que esconde uma Ferrari real em seu interior. Ou um ônibus que se torna um iate ao entrar na água a 130 km por hora. Estamos falando de monstros da engenharia, onde helicópteros pousam no teto e o luxo desafia a física. Hoje, vamos dissecar 8 máquinas que violam a lógica e custam mais que mansões. Aviso, o número 1 vai quebrar a sua realidade. Começamos destruindo o padrão. Há décadas, autocaravanas são retângulos chatos sobre rodas. Mas o Romotol T8, projetado na Nova Zelândia, ignora essa regra com uma engenharia inspirada em um simples pendrive giratório. Na estrada, ele é uma cápsula aerodinâmica fechada, cortando o vento. Mas ao estacionar, a mágica acontece. O módulo habitável central se solta e gira 90 graus para fora, revelando um terraço coberto com piso de teca sintética. Não é apenas uma porta que abre, é toda a estrutura da casa mudando de forma. Esse movimento cria um pátio em ele, duplicando a área habitável instantaneamente. E não se preocupe com o balanço. Um sistema de giroscópios hidráulicos nivela a estrutura automaticamente. Mesmo que o solo seja irregular, a tecnologia compensa cada milímetro para que, durante a rotação dessa massa, você não sinta nenhum tremor. Feito de fibra de carbono e compósitos leves, ele faz qualquer caravana vizinha parecer uma relíquia do passado. É o minimalismo futurista, onde a arquitetura móvel encontra a precisão mecânica. Mas se girar para o lado é impressionante, espere até ver quem decidiu crescer para cima. A engenharia chinesa decidiu que o luxo não deve ter limites de altura. O SAIC Maxus Life Home V90 parece uma van moderna, até você apertar um botão. O teto se eleva mecanicamente, criando um segundo andar completo, com uma varanda envidraçada. Não é uma barraca de teto, é um solarium rígido, uma sala de chá zen, onde as janelas escurecem eletronicamente para privacidade total. Mas a verdadeira loucura não é o andar extra, é como você chega lá. Esqueça escadas. Os engenheiros instalaram um elevador pessoal cilíndrico de cristal dentro do veículo. Sim, um elevador funcional em uma van. No térreo, uma sala de estar com telas OLED transparentes completa a experiência. É a prova de como a China está miniaturizando vilas de luxo para caberem na estrada. Compacto ao viajar, uma mansão vertical ao estacionar. Mas um elevador é apenas para pessoas. O próximo gigante carrega algo muito mais pesado. O maior pesadelo de quem tem um ônibus gigante é ficar sem carro ao chegar na cidade. A Volkner resolveu isso com uma solução digna de filmes de espionagem. Entre os eixos das rodas, onde deveria haver malas, existe uma garagem hidráulica oculta. Você pressiona um botão, a parede lateral se abre e uma plataforma de aço desliza para fora, carregando sua Bugatti, Ferrari ou Porsche. É uma engenharia de precisão chamada Slide Out, calculada para suportar toneladas sem desestabilizar o ônibus. Enquanto seu supercarro dorme no porão, você vive acima com autonomia total. O teto é coberto de painéis solares e uma bateria de 1000 ampères-hora permite semanas fora da rede elétrica, mantendo o ar-condicionado e a máquina de café expresso funcionando. O sistema de som custa mais que um carro popular. Basicamente, você dorme sobre seu supercarro em uma fortaleza autossuficiente, mas transportar um carro é luxo.
Para transportar uma estrela de Hollywood, precisamos de uma escala que exige permissão do governo. Conheçam The Hitch. Não é um trailer, é um arranha-céu deitado. Usado por Will Smith, essa besta é tão pesada que precisa de 22 rodas para não afundar no asfalto e de uma licença especial para circular. A engenharia aqui é bruta. 8 pistões hidráulicos massivos levantam o teto inteiro em mais de 1 metro. Isso revela um segundo andar com uma sala de cinema para 30 pessoas e telas de 100 polegadas. Tudo é excessivo. As portas automáticas foram programadas para fazer o som de Star Trek. Só as bancadas de granito valem $200 mil. Vidros que ficam opacos com um toque elétrico completam o pacote de $2,5 milhões. É o peso da fama convertido em metal e hidráulica. Mas todo esse granito é inútil se o mundo acabar amanhã. Para o apocalipse, você precisa de tecnologia militar. Se a civilização ruir, você vai querer estar dentro de um Earth Roamer, LTI. Ele não foi feito para campings bonitos. Foi feito para atravessar desertos e zonas de guerra. Construído sobre um chassi Ford F-550, seu corpo é um triunfo da ciência dos materiais. É feito inteiramente de fibra de carbono, moldada a vácuo, o mesmo processo usado em fuzelagens de caças militares. Isso cria um monocoque indestrutível, mais leve. Ele rejeita gás propano perigoso. Tudo funciona com um banco massivo de baterias de lítio e 1.300 watts de energia solar. Com tanques para 100 galões de água e 95 de diesel, sua autonomia é brutal. Os pneus são tão grandes que possuem um sistema militar de inflação central. Você ajusta a pressão de dentro da cabine para não atolar na areia. É um tanque por fora e uma adega de vinhos com madeira curada por dentro. O Earth Roamer conquista a Terra, mas o que acontece quando a estrada vira água? Imagine dirigir a 130 km por hora e, ao ver um lago, simplesmente acelerar para dentro dele. O Terrawind faz exatamente isso. Não é um barco que parece ônibus, é um motorhome de luxo que flutua. Com um casco de alumínio reforçado, ao entrar na água, você coloca a transmissão em neutro e ativa 2 hélices de bronze de 19 polegadas. De repente, você está navegando a 7 nós. A transição é surreal. Você passa de motorista para capitão sem levantar do assento de couro, cercado por mármore e um jacuzzi. Mas essa engenharia exige respeito. Se você esquecer de travar as portas estancas, essa mansão de $1 milhão vira o submarino mais caro da história. É a fusão definitiva de iate e estrada. Mas navegar é apenas uma função. Existe um design que parece ter vindo do espaço para dominar o asfalto. Se Darth Vader fosse de férias, ele pilotaria isso. O Element Palazzo Superior é uma obra de 28 toneladas famosa por sua cabine circular, que lembra o olho de um ciclope ou um helicóptero de combate. O design não é apenas estranho, é aerodinâmica pura para economizar combustível. Mas o show está no teto. Ao toque de um botão, um Sky Lounge completo se eleva da carroceria. Um terraço com bar, sofás e piso aquecido surge do nada. O interior rivaliza com hotéis 5 estrelas, com cama king size da mesma marca da realeza britânica e pintura externa que brilha no escuro para segurança. Custando $3 milhões, é o favorito dos sheiks em Dubai, mas vimos elevadores, garagens e iates. Resta uma fronteira que os engenheiros ousaram cruzar: o céu. Chegamos ao rei do exagero. O Furrion Elysium responde a uma pergunta que ninguém fez. E se eu quiser pousar meu helicóptero no teto da minha caravana? Este gigante de 14 metros tem uma plataforma de pouso retrátil no topo, projetada para um helicóptero Robinson R-22. Na estrada, a plataforma se esconde para a aerodinâmica. Parado, ela se abre para o voo. E não para por aí. Ao lado do heliporto, há um jacuzzi e uma área de lounge. Dentro, 3 telas de 75 polegadas, lareira inteligente e banho de vapor. Embora seja um conceito, ele prova o que acontece quando o orçamento é infinito. É literalmente um iate de terra com suporte aéreo. Vimos desde um pendrive gigante até um palácio com heliporto. A engenharia moderna apagou a linha entre casa e veículo. Agora a pergunta é sua. Para o fim do mundo, você pega a chave do tanque indestrutível Earth Roamer ou do palácio voador Furrion.
Deixe sua escolha nos comentários. Se esse nível de engenharia te impressionou, inscreva-se no canal Poder da Indústria. O futuro já chegou e ele tem rodas. Todos os anos deixamos para trás um rastro colossal de mais de 1 bilhão de toneladas de resíduos nos campos agrícolas. Parece lixo, certo? Mas e se eu lhe dissesse que o tronco de bananeira que apodrece na lama vale hoje dezenas de milhões de dólares? O que era inútil agora é mais forte que o algodão. Bem-vindos à nova era, onde o lixo se transforma em ouro verde. A poluição ambiental tornou-se uma ferida aberta no nosso planeta, visível a olho nu em cada canto do globo. Enquanto a agricultura moderna celebra conquistas impressionantes na produção de alimentos, ela gera silenciosamente uma montanha de sobras biológicas que cresce mais rápido do que a nossa capacidade de as processar. Mas é exatamente aqui, no meio deste caos orgânico, que ocorre uma mudança estratégica fundamental. Centenas de milhões de toneladas de resíduos agrícolas entraram numa corrida frenética para se tornarem a base dos materiais sustentáveis do futuro. Hoje, vamos mergulhar numa realidade onde agricultores estão a transformar o que sobra da colheita em lucros verdes que valem bilhões. Vamos focar nas Filipinas, o berço de uma indústria que muitos desconhecem. Lá, a bananeira abacá não é cultivada pela fruta que comemos, mas exclusivamente pela sua fibra poderosa. Esta planta sustenta a vida de mais de 1 milhão de agricultores e trabalhadores rurais, cobrindo centenas de milhares de hectares. A cada ano, esta fibra injeta mais de 100 milhões de dólares americanos na economia local. E não é por acaso, esta fibra é reconhecida mundialmente como uma das mais duráveis, resistente à água e estrategicamente valiosa que a natureza já criou. Para extrair este tesouro, o processo começa no campo, sob o calor intenso dos trópicos, e exige uma precisão cirúrgica. Assim que os cachos de banana são colhidos, o relógio começa a contar. O tronco deve ser cortado imediatamente, no momento exato em que o teor de fibra atinge a sua qualidade ideal. Se esperarem demasiado, a oportunidade perde-se. É aqui que a força humana se torna insubstituível. Um único corte decisivo e preciso é o suficiente para derrubar um tronco que pesa dezenas de quilos. Pode parecer simples, mas nenhuma máquina moderna consegue substituir as mãos e a experiência dos agricultores nesta etapa crítica. Um erro mínimo no ângulo de corte ou no tempo de execução pode reduzir drasticamente a qualidade da fibra obtida, destruindo o seu valor comercial. Depois de derrubado, o tronco inteiro é carregado rapidamente em caminhões. A viagem até a instalação de pré-processamento deve ser feita o mais rápido possível. O inimigo aqui é o ar e o tempo. É preciso evitar a perda de umidade vital e a oxidação que escurece a fibra. Dentro da instalação, começa a verdadeira transformação. O tronco é dividido ao meio, no sentido do comprimento e descascado em camadas individuais, chamadas bainhas. Este é um passo crítico. É ele que determina diretamente o comprimento e a uniformidade da fibra final. Exige um controle manual firme e uma experiência prática que leva anos para dominar. O foco está nas bainhas externas. É lá que os feixes de fibra de celulose estão totalmente desenvolvidos, oferecendo as fibras mais longas, mais fortes e com menos impurezas. Os agricultores usam facas especializadas, lâminas afiadas, que separam cuidadosamente cada camada, seguindo o grão natural da fibra. O objetivo é evitar qualquer dano ou quebra nos feixes internos. Apesar de todas as ferramentas modernas à nossa disposição, este passo permanece difícil de automatizar. As variações na espessura do tronco e na estrutura da fibra exigem o julgamento humano instantâneo, que nenhum robô possui. Cada bainha de banana passa então por uma prensa mecânica ou uma mesa de decapagem manual para remover a polpa macia, deixando para trás apenas os longos feixes de fibras de celulose. Movimentos de mão firmes e uma pressão controlada com precisão previnem que as fibras se partam. O resultado é uma fibra bruta, com uma cor de marfim característica, um branco sujo que brilha com potencial. Na prática, este trabalho está longe de ser fácil. O sentido de pressão do trabalhador, combinado com um ritmo consistente, é uma habilidade que os novatos demoram muito tempo a aprender. Após horas de processamento contínuo, temos feixes de fibras livres de seiva e mantendo todo o seu comprimento.
mas elas ainda estão úmidas e propensas a manchar se não forem tratadas prontamente. As fibras brutas são lavadas repetidamente com água limpa. Por vezes, são combinadas com enzimas biológicas suaves para remover a seiva e impurezas sem danificar a estrutura da fibra. Algumas instalações usam água morna para limpar melhor, ou aplicam tratamentos térmicos mais fortes para encurtar o tempo e reduzir custos. Finalmente, as fibras enfrentam o teste final da natureza, a secagem. Elas são secas sob a luz natural do sol ou a baixas temperaturas até atingirem níveis de umidade padrão. Este processo tipicamente leva pelo menos 2 dias. Nas Filipinas, Índia e Indonésia, as fibras são tradicionalmente estendidas em prateleiras de bambu ou estruturas de madeira elevadas sob o sol. Isso permite que sequem uniformemente, mantendo a sua cor clara e força. Uma vez secas, tornam-se leves, duráveis e flexíveis, prontas para a indústria. Dezenas de milhares de toneladas são coletadas e enviadas para fábricas têxteis. Lá dentro, a fibra crua passa pelo passo mais fundamental, a cardagem. Aqui, os feixes são soltos, endireitados e alinhados em paralelo. Fibras curtas e impurezas são removidas impiedosamente. Este processo padroniza o comprimento e a finura, criando uma base técnica sólida para a fiação. Depois, entram no sistema de fiação, onde são torcidas sob tensão e velocidade controladas. Raramente usada sozinha, a fibra de banana é misturada com algodão ou linho para aumentar a suavidade e a força. O resultado é um fio estável, enrolado em bobinas, pronto para se tornar tecido ou tapetes. Comparado ao algodão, este material tem maior resistência à tração. Comparado à juta, é mais leve e flexível. Uma peça de roupa feita desta fibra custa cerca de 20 a 40% mais que o algodão, devido aos custos de coleta. Mas o impacto é real. A reutilização destes troncos ajuda a reduzir as emissões em 20 a 30% nos países produtores. Enquanto a fibra de banana luta contra o desperdício têxtil, o mundo enfrenta outro inimigo gigante, o plástico. Segundo as Nações Unidas, mais de 400 milhões de toneladas de plástico são descartadas a cada ano. Grande parte desse lixo persiste no ambiente por centenas de anos. A humanidade é forçada a procurar soluções, e o bambu surgiu como uma escolha líder, graças à sua renovabilidade rápida e alta durabilidade. Um dos itens mais falados hoje é a escova de dentes de bambu, mas não se pode usar qualquer bambu. Para produzir cabos de qualidade, o bambu selecionado deve ter estritamente entre 3 a 5 anos de idade. É nessa idade que a estrutura da fibra atinge a sua estabilidade máxima. Após a colheita, o bambu é transportado para a fábrica e cortado em seções moderadamente longas. Estas seções são divididas ao comprido em tarugos uniformes. Todo este processo de corte e divisão é automatizado, usando serras industriais e sistemas de transporte, garantindo alta precisão e reduzindo o desperdício. Mas o bambu cru tem um problema: é doce. Ele é rico em amido e açúcar, o que atrai mofo e insetos. Por isso, o bambu é mergulhado numa solução biológica suave para remover esses açúcares naturais. Este passo é crítico para a durabilidade e segurança do produto. Depois de seco, o bambu está pronto para ser esculpido. Cada bloco é alimentado na máquina e cortado, contornado e arredondado, de acordo com moldes pré-definidos. Avanços nas máquinas. CNC e tecnologia de lixamento automatizado tornam este processo incrivelmente preciso e eficiente. O cabo ganha uma forma ergonômica que se encaixa perfeitamente na mão. Agora, a velocidade aumenta. A cabeça do cabo precisa de furos para as cerdas. Este passo é realizado usando máquinas de perfuração CNC de alta velocidade, capazes de produzir centenas de furos por minuto, com uma precisão quase perfeita. Graças a sensores avançados, a posição e a profundidade de cada furo são totalmente sincronizadas, garantindo qualidade em escala industrial. O próximo passo é a inserção das cerdas.
Apesar de ser um produto ecológico, as cerdas ainda são feitas principalmente de nylon. É uma limitação necessária, pois o nylon oferece a melhor combinação de durabilidade e segurança para as gengivas. No entanto, comparado às escovas de plástico convencionais, o cabo de bambu biodegradável reduz significativamente o lixo. Após a inserção, um sistema automatizado apara e pule as cerdas, garantindo uma superfície suave. Uma vez completada, a escova recebe o logotipo da marca através de impressão a jato de tinta ou gravação a laser, garantindo marcações duradouras. Finalmente, as escovas são esterilizadas e inspecionadas antes de serem embaladas em materiais à base de papel, minimizando o uso de plástico até o fim. Começamos com um número assustador: 1 bilhão de toneladas de resíduos agrícolas. Mas hoje vimos como troncos de banana, antes deixados para apodrecer, geram milhões de dólares e reduzem emissões. Vimos o bambu substituir o plástico que sufocaria o planeta por séculos. A natureza não cria lixo, nós é que criamos. E agora, com a força das máquinas e a habilidade humana, estamos finalmente transformando problemas em soluções. O futuro é verde, e ele é construído com o que costumávamos jogar fora. Se você ficou impressionado com essa transformação, inscreva-se no canal para mais jornadas industriais.